Oi, gente. O grupo aqui, vamos falar sobre o texto O Trabalho como princípio da dignidade da pessoa humana. Os discentes do nosso grupo é o Agostinho Bernardo, Lucas Bejango, eu, Jaciflex, a Cidênia e a Vitória, certo? Bem, hoje nosso grupo vai falar um pouco sobre a dignidade da pessoa humana e o trabalho, o Estado e a pseudo-cidadania capitalista, a educação e a formação para o trabalho, os princípios da cidadania. E, primeiramente, vamos entender um pouco aqui sobre a dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo. É um dos fundamentos do Estado democrático de direito, nos termos do artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal, sendo o fundamento basilar da República. Ou seja, é a base da nossa Constituição Federal, esse princípio da dignidade da pessoa humana, que a sua finalidade, na qualidade de princípio fundamental, é assegurar ao homem um mínimo de direito que deve ser respeitado pela sociedade e pelo poder público, de forma a preservar a valorização do ser humano. Segundo Readley, historicamente, constata-se a existência de 3 concepções sobre o conceito de dignidade da pessoa humana. O individualismo, que define-se com base no entendimento de que cada homem, cuidando de seus interesses, ele protege e realiza indiretamente os interesses coletivos. Temos também o transpersonalismo, que contrapõe-se ao individualismo no sentido de que o que é importante é o bem coletivo. Caso não haja harmonia entre o bem individual e o bem coletivo, prevalece o bem de todos e a dignidade da pessoa humana, que devem realizar-se pautados no bem coletivo. E por último, o personalismo, que por sua vez nega as 2 correntes anteriores, pois entende que não há harmonia ou equilíbrio entre o bem individual e o coletivo. Daí parece prevalecer o bem individual sobre os interesses da coletividade. Farias, ele afirma que não há no mundo valor que supere o da pessoa humana. Quero que vocês entendam uma coisa: o valor coletivo, ele não pode nunca sacrificar o valor da pessoa humana. A pessoa humana, como valor e princípio correspondente, são absolutos e prevalecem sempre sobre qualquer outro valor ou princípio. Ou seja, o valor coletivo, ele nunca pode ser maior que o da pessoa humana. Portanto, os direitos humanos, eles são os direitos do homem, né, no caso. São direitos que visam resguardar os valores mais preciosos da pessoa humana, que é a solidariedade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade e a dignidade. Herkenhoff, esse nome é bem difícil aí, esse homem aí, ele diz que por direitos humanos, ou direitos do homem, são modernamente entendidos aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria natureza humana, pela dignidade que é ela inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política, pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir. Vamos falar um pouco sobre a Constituição Federal de 1988. Lá no artigo 5º da Constituição, os direitos e garantias fundamentais foram consagrados em 77 incisos. Os direitos e garantias fundamentais, eles ganharam caráter pétreo, que é o mesmo que perpétuo ou para sempre, na Constituição, lá no artigo 60, parágrafo 4º, e ele fala que não podem ser modificados, a não ser que uma nova Assembleia Nacional Constituinte o faça. Agora vamos aqui para um ponto bem contraditório, né? Que apesar da Constituição Federal garantir
parece que o princípio da dignidade da pessoa humana ainda está muito longe de ser plenamente alcançado, né? Tendo em vista a atual situação da desigualdade e instabilidade social que estamos vivendo. Longe de chegar ao fim, a desigualdade social é um problema muito complexo que se agravou ainda mais durante a pandemia, né? O ciclo de pobreza ele é hereditário no Brasil, porque a população mais pobre não tem nenhum tipo de renda e acaba isso passando para as próximas gerações. Muitos eles dependem dos programas sociais do governo federal para sobreviverem, como o Bolsa Família. E mesmo com a transferência de renda, né, que teve aí do Bolsa Família para o auxílio emergencial, o Brasil registrou um aumento de 67% da população que vive na extrema pobreza, segundo aí a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que foi divulgada no início de 2020. O viver digno, ele deve estar para todos os cidadãos brasileiros, conforme a Constituição Federal. Eles devem ser concretizados independentemente da situação social em que se encontra qualquer pessoa, né? Deveria, na verdade. A preservação e a garantia dos direitos fundamentais, dentre eles as oportunidades de trabalho e escolarização, fazem parte do Estado democrático, cuja diretriz e ideal são esses aí, ó. A supremacia da vontade do popular, a preservação da liberdade e a igualdade de direitos. Que no caso aí a igualdade de direitos, ela é entendida como igual capacidade de gozo de direitos, né? Inclusive de fazer parte do governo, indiferentemente das condições econômicas e culturais. No entanto, esse bem-estar aí não foi muito bem alcançado ainda. E para finalizar esse ponto aqui, vamos falar sobre essa questão aqui, ó, o trabalho como um valor fundamental de liberdade e igualdade foram apresentados como um valor e não como um direito. A partir daqui a gente vai começar a iniciar a relação do trabalho com esse princípio da dignidade da pessoa humana. Eu quero que vocês reflitam um pouco. Existe uma relação entre o trabalho e a dignidade da pessoa humana? E qual seria esse ponto aí que eles dois se correlacionam? Durante toda a história do sistema capitalista, o trabalho ele sempre foi evidenciado como instrumento do processo produtivo. No entanto, ao passar por uma progressiva evolução, ele passou-se a inseri-lo como um mecanismo de construção da cidadania. Ele era para ser considerado um direito fundamental e inerente à dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana ele é direito estabelecido pela Constituição Federal, né? E o homem ele deve ser visto como parceiro do processo produtivo e não pode ser admitida uma visão de trabalho banalizada ou desprezada. Então, você veja um pouco aqui, ó. A dignidade humana ela está diretamente ligada à necessidade de trabalho. Vocês concordam comigo? Porque ela é vista como a principal forma de valorização do indivíduo e uma das mais razoáveis maneiras, né, de alcançar a melhoria da atual conjuntura social. A gente vive aí a desigualdade, né? E não se pode, contudo, permitir que o empregador utilize de artifícios que agridam o princípio constitucional, né, da dignidade da pessoa humana ou qualquer outro direito e garantia resguardado pela Constituição Federal. Aí a gente pode relacionar com a questão da escravidão, que já foi abolida, mas, infelizmente, ainda hoje se vê muitos casos, mesmo que sejam bem escondidos, a gente ainda encontra muita questão do trabalho escravo. E isso ele está indo contra esse princípio da dignidade da pessoa humana. Agora, os próximos colegas eles vão falar um pouco sobre essa relação do trabalho com a dignidade humana. E eu espero que vocês fiquem bastante atentos para entender um pouco mais sobre esse texto.
Boa noite, turma. Então, eu vou abrir aqui o tema o Estado e a pseudo-cidadania capitalista. Mas, posteriormente, Sidênia e Vitória irão complementar sobre o tema, certo? Então, entre os anos de 1930 e 1960, ocorreu um grande desenvolvimento econômico e social no mundo. Porém, na década de 70, esse desenvolvimento ele começou a cair. E com isso surgiu a crise do capitalismo e do modelo de desenvolvimento até então implementado. E em resposta a essa crise, surgiu o neoliberalismo. O que seria o neoliberalismo? Bom, os neoliberais eles defendem a absoluta liberdade do mercado e uma restrição enorme à intervenção estatal sobre a economia. Então, basicamente, os neoliberais eles defendem que o Estado deve interferir o mínimo possível na economia. E segundo os neoliberais, o livre mercado ele faria um jogo das forças do mercado. Ele faria um jogo entre os grandes, entre os maiores. E esse jogo ele iria garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. Eu até coloquei uma foto aí para vocês verem basicamente o que é o neoliberalismo. Essa foto ela define bem, que é um lado mercado, o outro lado Estado. Então o mercado e o Estado ele não podem andar em via de mão única, tem que ser em via de mão dupla, basicamente isso, certo? E com o surgimento desse neoliberalismo, né, dessa ideologia, deu-se a criação do que nós chamamos de Estado mínimo. A partir dos anos 90, essa ideia de Estado mínimo ela torna-se inviável, pois o crescimento da pobreza era imensa. E essa pobreza ainda é consequência das crises de 70, né? Onde houve uma grande desvalorização do dólar e a gente pode destacar aí a crise do petróleo, né? Que foi quando o Oriente Médio ele elevou propositalmente o preço do petróleo a 300 vezes mais, aí criando aí uma crise que atingiu o mundo inteiro. E, consequentemente, a necessidade de reconstrução do Estado. Segundo o professor Besser Pereira, um economista, pode-se considerar 4 aspectos à reforma do Estado, a essa reconstrução. A primeira seria a questão econômica e política e a relação com a dimensão do Estado, seu tamanho, sua presença, que na verdade essa delimitação ela considera os conceitos de privatização e terceirização. O segundo aspecto para a reforma do Estado, segundo o professor Besser Pereira, seria a redefinição do papel regular do Estado, que se refere à participação do Estado, ao seu maior ou menor grau de intervenção e à sua presença no mercado. O terceiro, a recuperação da condição de governabilidade com base na capacidade financeira e administrativa de implementar as decisões necessárias de mudanças políticas. E o quarto seria o aumento da capacidade política do governo de intermediar interesses e governar. E essas 4 elas foram basicamente as orientações para a reforma do Estado ocorrida nos anos de 90, onde muitos países aderiram. Mas esse processo de reforma do Estado ele deu início a um ciclo entre contra-reforma e reforma. Contra-reforma e reforma. Esses movimentos de reforma e contra-reforma eles buscam basicamente uma identificação. Ora com o Estado sócio-burocrático, ora com o Estado com maior flexibilidade administrativa. A reestruturação do Estado varia conforme o desenvolvimento do país. Os países subdesenvolvidos, por exemplo, a reconstrução ocorre com a necessidade de crescimento industrial, pois o Estado ele poupa recursos para repassar para empresas por meio de renúncias fiscais. Já nos países desenvolvidos, a intervenção estatal ela foi realmente o melhor mecanismo para a acumulação de bens. Mas, como todos nós sabemos, né, não importa se o país é desenvolvido, subdesenvolvido ou está em desenvolvimento, a intervenção ela sempre ocorre
em favor de uma classe social extremamente favorecida. Vitória e Sidene agora elas vão fazer o complemento sobre o tema, certo? Boa noite a todos. Meu nome é Sidênia. Irei falar um pouco sobre o capitalismo no trabalho e iniciamos com a seguinte pergunta: o que é o capitalismo? Podemos resumir que o capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Há duas classes sociais principais nesse sistema, que no caso, em destaque está os capitalistas e os trabalhadores. Os meios de produção, que no caso é de onde são geradas as rendas, né? São nas terras, indústrias, máquinas. E os capitalistas são os donos dos meios de produção, no caso, donos das indústrias, né? Donos das terras. E os capitalistas são os que empregam os trabalhadores, no caso, os proletários, nos seus meios de produção. As principais características do capitalismo são essas: propriedade privada dos meios de produção, que é onde o capitalismo e o Estado protegem o direito à propriedade privada. Os donos dos meios de produção usam sua propriedade para gerar renda através do trabalho. A busca pelo lucro máximo e a acumulação de riquezas, que os capitalistas, ao empregarem os trabalhadores em seus meios de produção, têm como objetivo gerar lucro e acumular riquezas. A economia de mercado, onde o Estado não interfere na determinação do preço dos bens e serviços. Os preços são determinados pelo próprio mercado, por meio da lei de oferta e demanda. O trabalho assalariado, onde os trabalhadores recebem um salário em troca da sua força de trabalho e com esse salário adquirem bens e serviços no mercado, contribuindo para a manutenção desse sistema. E por último, a existência de classes sociais, né? Que no capitalismo existem duas. As principais, como já foi mencionado, são os capitalistas e os proletários. No caso, os capitalistas, como já foi falado também, são os donos de meios de produção, donos das empresas, né? E os proletários são os trabalhadores. Conjuntamente com as características, eu também irei citar algumas vantagens e desvantagens. Podemos ver no slide que foram destacadas algumas vantagens: a competição, que reduz os preços dos produtos para os consumidores, o capitalismo, que incentiva inovações, né? O capitalismo gera uma dinâmica em que empreendedores eles estão buscando constantemente desenvolver novos produtos, novos serviços, mais opções, né, para satisfazer ou até mesmo criar necessidade para obter lucros a partir deles, né? E assim o capitalismo cria um mercado com muitas opções de escolha para os consumidores e novidades surgindo constantemente. E como já foi mencionado agora há pouco, os consumidores são livres, né, para escolher os bens e serviços que desejam. No caso, tendo muitas opções, por exemplo, eles decidem por si próprios, né, qual escolher. E as empresas têm estímulo para aumentar a sua eficiência também, né? As desvantagens, eu separei alguns tópicos também que produz desigualdades sociais. No caso da desigualdade social, como o objetivo principal do capitalismo é a obtenção do lucro e o acúmulo de riquezas, o que ocorre nesse sistema é o enriquecimento de uma pequena parcela da população. Geralmente, claro, os proprietários dos meios de produção e o empobrecimento das camadas mais baixas, né? No caso dos trabalhadores, dos proletários. Temos também como um dos pontos mencionados como desvantagem, onde diz que é cíclico, as crises acontecem com certa frequência, a acumulação de riquezas, que pode levar à concentração do poder,
e também produz externalidades negativas, como a degradação do meio ambiente, por exemplo. Essas externalidades são efeitos colaterais de uma decisão que recaem sobre aqueles que não estão envolvidos na ação. Uma das externalidades negativas mais comuns do sistema capitalista é a poluição, né? Onde a gente vê que muitas empresas são, assim, realmente a causa, né, de tanta poluição, de tanto desmatamento. E muitas empresas, ao desenvolverem suas atividades, acabam por eliminar poluentes na natureza, contaminando a água e o solo, por exemplo, o que prejudica a população como um todo. O segundo período é caracterizado pela globalização e a mundialização de capital, discutido por Ottaviani e François Chesnais. Foi um período que relevou as políticas neoliberais e foi responsável pelas mudanças no contexto das políticas sociais, do trabalho e da reestruturação produtiva, além das reformas estatais, que queriam, por um lado, reduzir a interferência do Estado na economia e, por outro, queriam contar com a presença do Estado como mecanismo na regulação da economia. No Brasil, o processo de desestatização da regulação iniciou-se nos anos 90, com o governo de Fernando Collor de Mello e depois com Fernando Henrique Cardoso, com o discurso de modernização econômica e produtiva do país. As principais consequências da implementação desse modelo se refletiram na fragilização dos direitos trabalhistas, o esvaziamento do poder de negociação coletiva do trabalho e no discurso de qualificação do trabalhador como requisito fundamental para a manutenção do mercado de trabalho. O que aconteceu no Brasil nesse período foi a tentativa de instaurar uma hegemonia muito desejada pela burguesia por meio da implantação de um projeto baseado na ideologia neoliberal, na flexibilidade, na descentralização e autonomia e na privatização. As ideias neoliberais transformaram o planejamento no mercado em individualista e capitalista. Segundo Ottaviani, o neoliberalismo possui 5 bases fundamentais. As práticas ideológicas, que são qualquer troca de hábitos, comportamentos que façam expandir o espaço para o mercado, a cultura, que atua influenciando a população pela dinâmica da economia, o desencantamento do mundo, que acontece pela intensificação das ideias transformadas em racionalização e modernização, a diplomacia, que reproduz e dissemina o nazifascismo, espalhando por todo o mundo, e a globalização, que muda quadros sociais interferindo nos territórios, expandindo fronteiras econômicas, visando o crescimento do capitalismo. Isso tudo produz a pobreza e o desemprego, resultando em violência, protestos, lutas sociais em diversas formas de reivindicações que expressam as desigualdades sociais. Para Iane, o globalismo é uma ideologia que pressupõe um sistema econômico causador de misérias sociais e destruição de direitos, porque a gestão capitalista da crise se esconde por trás de um discurso de pensamento único liberal, que é administrado por intelectuais, governos, instituições, empresas e classes sociais. Além disso, existe uma reordenação geográfica do capital em que os trabalhadores passaram a ter uma relação incerta com o trabalho, pois não vão conseguir impor o seu caráter humano. Com o distanciamento da relação entre o empregador e o empregado, o trabalhador se torna sem individualidades e subjetividade própria. Assim, a temporariedade se torna um estilo de vida, que se estabelece pelo não comprometimento com o outro e a ausência quase total da solidariedade social. Nesse contexto, sem direitos e sem deveres legais, o subempregado automaticamente se torna um excluído à margem do processo produtivo e social do Estado. Outra característica no contexto do capitalismo avançado é a alta qualificação, formação atrelada ao crescimento de baixos salários. Com a concorrência acirrada e o alto nível de desemprego, os trabalhadores mais jovens podem aceitar uma remuneração menor do que as obrigações e necessidades que eles têm. As desigualdades sociais também aumentam em razão do fator educação, que mostra ainda as diferenças de classe, dificultam a ascensão social, além de ressaltar a influência da economia capitalista no campo educativo, que não atende nem oferece educação de qualidade para todos, e não desenvolve as concepções sobre as condições impostas aos menos favorecidos, que são esmagados pelas políticas, pela falta de acesso à saúde, pela realização de desigualdades de classes sociais e pela nossa sociedade. Assim, o projeto neoliberal para a educação é a adequação da escola e da universidade pública e privada aos mecanismos do mercado, com 3 objetivos. O primeiro é atrelar a educação escolar à preparação para o trabalho e para a pesquisa acadêmica. Assim, o mundo empresarial vai dar interesse na educação porque precisa de uma força de trabalho qualificada. Em segundo, tornar a escola um meio de transmissão dos seus princípios doutrinários, ou seja, doutrinar a ideologia neoliberal desde a escola. E em terceiro, fazer da escola um mercado para os produtos da indústria cultural e da informática,
que vem da ideia de fazer a escola funcionar de forma semelhante ao mercado, já que o neoliberalismo vê alunos e pais de alunos como consumidores. E hoje, no Seminário de Sociologia, iremos falar sobre a educação e a formação para o trabalho, princípios da cidadania. Quer saber mais sobre esse tema? É só continuar assistindo. O individualismo é um fenômeno que está muito disseminado nos dias atuais e muito presente nas nossas práticas. O individualismo, de acordo com Durkheim, ocorre quando o sujeito se orienta e tem como objetivo a satisfação de interesses cada vez menos coletivos e se torna mais pessoal e individual na disputa da sobrevivência na sociedade. Ele afirmava também que a sociedade faz o homem na mesma medida que o homem a faz. E nesse sentido, a educação que nos é proposta procura nos ajustar aos padrões dessa mesma sociedade. Retomando para o âmbito educacional, que reflete as regras sociais da escola das décadas de 1980 e 1990, foram marcadas pelo objetivo de articular a relação entre educação, modernização e qualificação profissional. A influência do capitalismo fica evidente nas práticas educacionais que visam preparar mão de obra adequada para atender às necessidades do mercado, acompanhando o movimento e o desenvolvimento econômico do país. Nesse contexto, a educação profissional apresenta-se como um mecanismo de exclusão, considerando a origem e a trajetória marcada no Brasil por duas características. Em primeiro lugar, essa sempre foi uma educação destinada aos subalternos da sociedade, a classe trabalhadora, e em segundo, constituído historicamente em paralelo ao sistema de ensino regular. Este quadro torna-se ainda mais perverso quando consideramos que uma imensa maioria foi e ainda está sendo excluída dessa estrutura dual, ou seja, grande parte da população nem a essa educação de classe teve acesso. Isso faz com que nos certifiquemos do caráter classista e discriminatório da sociedade brasileira. Os empresários assumiram publicamente a defesa de um modelo de formação profissional mais moderno, mais adequado ao novo momento econômico do Brasil. O conceito de globalização da economia, assim como as questões da qualidade, tem ocupado um lugar de destaque nessa defesa pública de valor da educação. Dessa maneira, vários projetos foram implementados, apresentando-se como reformas educacionais, que, por sua vez, tiveram como ponto de partida a questão da empregabilidade e, assim, o Estado pôs em prática, por um lado, a qualificação, o treinamento e a formação profissional, financiado com recursos públicos. Por outro lado, pretendeu combater o analfabetismo e a exclusão. Ao analisarmos as políticas públicas para a educação na última década, percebemos que essa não só se tem caracterizado pelo aspecto irregular, fragmentário e compensatório, como também pelo afastamento do poder público quanto à definição e à implementação de políticas que possam efetivamente garantir esta modalidade educativa. Algumas ações do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho têm sido desenvolvidas para garantir a formação profissional por meio de cursos técnicos oferecidos por instituições especializadas, mantidas pelos governos ou por instituições credenciadas para oferecer cursos de formação profissional. Outros tipos de financiamento têm se apresentado principalmente com recursos do Ministério do Trabalho, Ministério da Educação e também do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, para as áreas de capacitação de recursos humanos, aquisição de material escolar e produção de material didático. Parece evidente que tal forma de lidar com o problema é insuficiente, além de inadequado, tendo em vista a amplitude da carência educacional da população de jovens e adultos no país, o que sinaliza a inexistência de uma política eficaz para o enfrentamento da questão. Desse modo, percebemos nos anos 90 a inauguração de um novo momento da educação, comparável em sua dimensão às mudanças ocorridas a partir de meados dos anos 60, que de maneira semelhante associavam educação às necessidades do setor produtivo, no entanto, planejadas sob os cuidados de telos do Brasil desenvolvido. Em outras palavras, da ideologia do desenvolvimento à ideologia competitiva, observamos que a educação passou de uma tentativa de adequar-se a exigências do padrão fordista para, após uma profunda reformulação, a tentativa de adaptar-se ao referencial de globalização e flexibilização. Assim, se ao longo dos anos 60 e 70 a teoria do capital humano dominou fortemente a educação, na década de 1990 o que podemos perceber é que conceitos com competências de empregabilidade podem estar configurando o ressurgimento de uma teoria do capital humano. No contexto da análise dessa ética empresarial, o eixo principal divulgado pelos formadores dos trabalhadores parece ser a conscientização e a emancipação do sujeito aluno trabalhador adulto, na condição de sujeito social e coletivo.
No entanto, esse argumento é frágil e percebe-se que fica apenas no campo do marketing empresarial do convencimento do trabalhador, tendo em vista que o que se vê de fato é uma concepção de formação pautada pelo horizonte individualista e da submissão. Finalmente, essas análises apontam que a nova educação profissional, particularmente seu nível básico, orienta-se pelo conceito de empregabilidade. Como consequência, tem ocorrido um processo de individualização da formação do trabalhador, pela qual se indica que cada um é responsável por buscar suas competências a serem alcançadas com o desenvolvimento das habilidades básicas, das habilidades específicas e das habilidades de gestão. Muita habilidade, né? Chega, eu cansei. Essas habilidades básicas seriam potencializadoras do empreendedorismo na economia dada. Entretanto, o que de fato ocorre, preste atenção, é, por um lado, um processo ideológico naturalizador da exclusão social e, por outro, a tentativa da redução do processo educativo a um mecanismo instrumental e adaptativo voltado para a integração periférica ou informal do mercado de trabalho. Observa-se assim a configuração de uma proposta de formação para o trabalho que se propõe a estar totalmente separada da educação formal escolarizada. O Estado, o empresariado e uma parcela dos trabalhadores justificam e defendem as reformas no sistema educacional como necessárias para a maior competitividade industrial. A apologia à modernização tomou a educação como uma pedra de toque. O empresário brasileiro, além de suas próprias ações na política de qualificação de seus empregados e da ampla mobilização pela educação básica, mais do que nunca assumiu posição nas relações com o Estado, destacando a educação do trabalhador como condição fundamental para a qualidade e para a produtividade industrial. Olhe como o empresário é esperto. Ele quer que o Estado invista na qualidade da formação, da educação do trabalhador, para que isso volte para ele em formas de lucro. Ou seja, ele quer que o trabalhador aprenda de forma sistematizada, que ele se eduque de uma maneira mais pontual, para que assim os trabalhadores e a mão de obra seja especializada a fazer mais, para que volte para ele em forma de lucro. Olha como ele é esperto. Aí quer que o Estado invista. Não quer investir. Bora, empresários. Bora. Invistam vocês na educação dos seus trabalhadores. Invistam vocês. Não, eu tenho que falar de acordo com o autor. Voltando. Nesse quadro, educação de qualidade emerge como uma demanda comum e urgente, apresentando-se como suposto elemento de convergência que se sobrepõe aos interesses mais distintos, caracterizados de grupos sociais diversificados e muitas vezes antagônicos. Entende-se, então, que a educação ainda se revela no século XXI restrita ao papel compensatório. Ou seja, quanto mais educação eu tenho, enquanto mais eu investir em educação, mais compensado eu serei, segundo esse autor. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar aqui no chat ou ligar seu microfone e fazer alguma pergunta. No mais, muito obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima aula.